as estruturas do esporte paralímpico, né? Onde ali, quem não conhece lá, é uma estrutura gigantesca, assim, com equipamentos de mais alto nível, um centro de treinamento que não deve nada para nenhum outro centro de treinamento fora do país, né? As estruturas lá são muito bem montadas, os equipamentos são muito sofisticados, né? E eles fizeram uma apostila sobre os processos de avaliação. Então, por que eu estou usando as rotinas de avaliação? Por que eu não tenho um teste de flexibilidade e tal? Porque eu estou usando as rotinas que o Comitê Paralímpico usa como rotina, a rotina oficial deles de avaliação. Tá? Então, os testes que estão aqui são os testes que vêm lá. Claro que eu incrementei algumas coisas, claro que eu ajustei alguns protocolos que eu acho mais interessante. Eu vou comentar com vocês alguns protocolos que são voltados à performance, que eu acho que tem que ter um enfoque um pouquinho diferente, mas eu vou passando tudo isso para vocês, tá legal? Então a gente vai começar assim com as medidas de antropometria e composição corporal e depois passar para os testes motores e os testes físicos. Que testes são esses? Também os testes que são usados lá na estrutura do próprio Comitê Paralímpico. Por quê? Porque a gente vai ter valores de referência, porque se por acaso você vier a trabalhar num centro de referência aqui no Brasil, daqui a algum tempo, você já tem essa rotina também já muito definida e já familiarizada. Gente, nosso objetivo aqui eu não vou conseguir transformar você em 12 horas de curso aqui num expert em avaliação. Por quê? Porque isso precisa de prática, como qualquer outra coisa. A gente é da área, não sei, tem alguém que não é da educação física aqui? Tem? Qual que é a tua área? TO. Você é da TO, eu me lembro, eu vi a tua inscrição lá. Então, assim, a gente está acostumado, em qualquer outra situação, a gente tem que praticar para que as coisas aconteçam. Então, assim, as medidas que a gente vai estar fazendo, elas vêm muito ao encontro de prática, né, da gente minimizar o erro com a prática. Isso vai acontecer em qualquer situação, até quando você começou a dirigir, né? Pegou primeiro a tua CNH, o teu primeiro ano você tem lá uma CNH provisória, você não recebe nem a tua CNH. Dois extremos, né? Quando você começa e o cara bateu 60 anos, eles começam a reduzir o tempo de carteira do cara. Então, porque a gente precisa de prática, entendeu? Então a gente vai estar fazendo. Outras coisas você precisa de protocolo. Então isso aqui é um curso extremamente protocolar. Tem que medir assim, desse lado aqui. Só que aqui no Paradesporto a gente tem uma situação um pouco diferente, porque eu não tenho as pessoas totalmente iguais, né? Eu tenho lá uma pessoa com uma deficiência intelectual, eu tenho uma pessoa que é usuário de cadeira de roda, eu tenho um cego, entendeu? Então eu não tenho, e são situações de abordagens diferentes, né? Então se eu pegar uma pessoa que é usuário de cadeira de roda, os próprios níveis de lesão que esses sujeitos apresentam são diferentes e o comprometimento motor também é diferente. Então os testes acabam sendo adaptados para isso. Então alguns testes foram adaptados, outros, ou a gente tem um equipamento específico, lá no centro, no Comitê Paralímpico ele tem uma cadeira para fazer peso corporal para cadeirantes, por exemplo. A gente não vai ter, a gente vai ter a balança. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos ter que adaptar, nós temos que tirar o sujeito da cadeira, sentar na balança. Mas se ele ficar com alguma parte do corpo colocada no chão, eu vou aliviar o peso? Claro que eu vou aliviar o peso. Então veja só, eu vou te dar o caminho, mas você vai ter que fazer isso de acordo com o equipamento que você tiver e como você vai ter que pensar como você vai fazer isso. Talvez eu tenha que colocar a balança num local mais elevado para que eu possa sentar o sujeito lá, e aí isso a gente vai estar vendo. Então, a gente vai dar as linhas mestras e sabendo que, dependendo dos indivíduos, a gente vai ter que fazer algumas adaptações importantes aí.